Tem se falado muito no Brasil, nesses últimos dias, em relação às eleições. Dizem muita coisa, tem muitas acusações. E há muito tempo, os políticos, de uma forma geral, a grande maioria, têm sido taxados de corruptos, têm sido taxados de ladrões. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir política, falar sobre política, tomar partido de nenhum lado e dizer quem está certo e quem está errado. Até porque essa não é a nossa função. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus adiante. Da mesma forma que existe a corrupção na política, não era para existir, mas existe, porque existem provas, evidências que provam a corrupção na política. Entenda, da mesma forma que existe a corrupção na política, existe também a corrupção no Evangelho. Da mesma forma, ou até pior. Ou até pior. O grande problema é que, na grande maioria das vezes, as pessoas olham para as igrejas e para os pregadores e pregadoras e fazem uma imagem de que são pessoas de Deus. Elas dizem, não, estão falando de Deus, estão lendo a palavra de Deus, então são de Deus, então está tudo certo. E quando elas olham para os políticos, elas olham com outros olhos, porque em tese não tem Deus envolvido, não estão pregando a palavra de Deus. Mas entenda, tanto os políticos, tanto os pregadores, são seres humanos. São seres humanos que cometem erros, que cometem falhas, e os seres humanos, existem as pessoas que são de Deus e existem as pessoas que são do diabo. Entenda, existem os filhos de Deus e também existem os filhos do diabo. É possível que na política tenha filhos de Deus e filhos do diabo. Pelo que nós temos visto, os resultados, tudo que vem acontecendo, fica claramente explícito que a maioria são filhos do diabo. Pelos seus atos, ações, atitudes, porque a árvore se conhece pelos frutos. E, se tratando de evangelho, se você analisar o que tem acontecido nas igrejas, principalmente nas igrejas brasileiras, fica mais do que provado que a grande maioria desses pregadores que estão em exercício na atualidade, a grande maioria são filhos do diabo. Através de seus atos, suas ações, através do que eles fazem, pelos seus frutos, é possível identificar. Porque Jesus Cristo disse, a árvore se conhece pelos frutos. É pelas nossas atitudes, nossos atos, nossas ações, nossas práticas. É pelo que nós fazemos no nosso dia a dia, pela nossa conduta, que vai determinar se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Não que os filhos de Deus não pecam, não erram,
não comete erros, não comete falhas. Nada disso. Porque todo ser humano é pecador. Vem de uma raça caída, vem de Adão. Mas a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é que os filhos do diabo vivem na prática do erro, do que é contrário à vontade de Deus. E os filhos de Deus não vivem na prática. Eles podem até praticar uma hora ou outra algo que Deus não aprova. Mas quando são verdadeiros filhos de Deus, Deus vai corrigi-los. Eles podem até voltar a cometer aquele mesmo erro de novo, aquele mesmo delito, mas Deus vai corrigir de novo. Então, os filhos de Deus, quando comete algo contrário à palavra de Deus, é algo assim. Ele comete algo hoje, Deus vai repreendê-lo, vai corrigi-lo, o Espírito Santo vai convencer do pecado, ele vai parar de cometer. Ele pode até vir a cometer de novo, e Deus vai tratar com ele de novo, até chegar uma hora que ele vai entender que não deve mais ir por esse caminho. Já os filhos do diabo é o contrário, eles cometem algo contra a palavra de Deus hoje, e amanhã eles cometem novamente, e depois novamente. Pelo fato de serem filhos do diabo, o Espírito Santo não vai convencer eles que isso é errado, que isso é pecado, e eles vão continuar praticando. Então, não é que os filhos de Deus são santos, não cometem erros, não cometem pecados. Porque todo ser humano é pecador, nenhum ser humano é santo. A diferença é que os filhos do diabo vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus vão cair no pecado esporadicamente. Então, essa é a diferença. E quando o Espírito Santo vai confrontar um filho de Deus que ele errou, ele vai sentir a cobrança. Agora, os filhos do diabo, o Espírito Santo não vai cobrar, porque não é dele. Então, essa é a diferença. O pai repreende filhos e não bastardos. A própria palavra diz: e se estáis sem repreensão, é porque não sois filhos. Bastardos, não sois filhos. Então, o pai vai corrigir quem? Vai corrigir os seus filhos. Cada pai corrige o seu filho. Um exemplo. Se você é pai ou mãe e tem seu filho ou sua filha, se ele comete algum delito, o que você vai fazer? Ou, pelo menos, deveria fazer? Repreender, orientar qual que é o caminho certo. E se o filho ou a filha da vizinha cometer um delito? Você vai lá repreendê-lo? Você vai lá dar conselho? Obviamente que não. Por quê? Porque a obrigação não é sua. O filho ou a filha, por mais que esteja fazendo algo errado da vizinha, não é sua obrigação corrigi-lo, e sim da vizinha, ou do pai ou da mãe, do vizinho. Então entenda, com Deus é a mesma coisa. Quando os filhos dele cometem infrações, porque cometem, e aquele que diz que não tem pecado, diz a palavra que é mentiroso, porque todo ser humano é pecador. Então entenda, os servos de Deus e as servas de Deus cometem pecados e delitos. Cometem muitos pecados e delitos. Porém, o próprio Deus é quem os corrige. Os servos do diabo, os filhos do diabo, cometem os erros, mas Deus não vai corrigi-los. Então eles vão continuar cometendo pecados e delitos. Então entenda. Por muitas das vezes as pessoas talvez olham para a política, para o cenário e dizem: olha, os políticos são ladrões, são corruptos, fazem coisas erradas, enfim. É a opinião delas. Mas entenda, o meio evangélico atual
no qual se encontra, nós estamos falando do Brasil, hoje é mais corrupto do que qualquer política, do que qualquer político. É mais corrupto. Tem mais coisa errada no meio evangélico, no meio cristão, do que na política. Entenda, quando Jesus fundou o cristianismo, nós não vemos Jesus em momento algum, impor a devolução de dízimo. Nós não vemos. Nem Jesus, nem os apóstolos. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que no início da igreja primitiva, tanto no ministério de Jesus, dos apóstolos, quanto da igreja primitiva, o que mantinha a obra eram ofertas voluntárias. Ofertas essas que as pessoas davam voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Jamais, se você pode estudar a palavra de Deus, você pode fazer o curso que você quiser, você vai encontrar Jesus ensinando a fazer votos com dinheiro, campanhas com dinheiro, sacrifício em dinheiro. Jamais. Os nomes usados em votos, em campanhas, são inúmeros, mas você não vai achar nenhuma base bíblica para isso. O que isso é? Qual é o nome disso? Corrupção. Corromperam o Evangelho de Jesus. Corromperam. O Evangelho que era e é gratuito para aqueles que Deus escolheu, o qual não era necessário dar dinheiro, porque a oferta é uma oferta voluntária. Ela é dinheiro, mas é algo voluntário, não é algo que a pessoa é obrigada a fazer ou recebe uma pressão psicológica para fazer. O evangelho que foi ensinado por Jesus, que teve um preço altíssimo pago no madeiro, se transformou em uma religião onde o foco número 1 tem sido arrancar dinheiro das pessoas. E isso é muito triste, porque de uma certa forma queima a imagem do Evangelho. O Evangelho no Brasil está desacreditado por pessoas intelectuais. Ele está desacreditado. Mas como assim? Ele está desacreditado pelos intelectuais. Porque os intelectuais estudam, abrem a mente, têm conhecimento. São pessoas sábias. Essas pessoas sabem que o que está sendo ensinado na grande maioria das igrejas não está de acordo com a palavra de Deus. Porque quem estuda sabe. Então essas pessoas desacreditaram do Evangelho. As pessoas mais sábias e mais inteligentes, elas conseguem ver que o que está sendo feito está errado. Mas as inocentes, que são privadas do conhecimento por algum motivo, ou talvez porque não tiveram acesso ao estudo, ou talvez porque não quiseram também estudar, por inúmeras maneiras, não tiveram condições, essas pessoas mais inocentes acabam sendo enganadas e ludibriadas por esses pregadores. Elas acham que está certo. É mais ou menos assim. Se você pegar uma criança que não tem ainda o conhecimento desenvolvido, se você soltar ela no meio da rua, e estiver o trânsito numa cidade grande, você acha que ela vai
passar somente na faixa de pedestre? Você acha que ela vai esperar o sinal fechar para ela poder passar? Se você soltar uma criança na rua que ainda não se desenvolveu totalmente o seu intelecto, ela pode atravessar a rua a qualquer momento, em qualquer lugar. É por isso que as pessoas que maiores, os pais, mães, irmãos, eles pegam as crianças pela mão e conduz elas na rua. Um exemplo simples. Por quê? Porque pela falta de conhecimento delas e inocência, elas podem atravessar a rua a qualquer momento, a qualquer lugar, e podem ser atropeladas. E essas crianças são o quê? São maldosas? Querem se suicidar? Não. São inocentes. Não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Agora, o adulto que já tem um conhecimento sabe que ele tem que atravessar na faixa, que ele tem que esperar o sinal fechar, porque senão corre risco de vida, enfim. A grande maioria das pessoas que frequentam os templos e as igrejas evangélicas, infelizmente, são privadas do conhecimento. Se você analisar, a grande maioria não são pessoas que estudam ou estudaram as Escrituras. Elas acreditam em tudo que os pregadores falam. Tudo. Menos na palavra de Deus. Muitas só ouvem a Bíblia da boca do pregador. Elas nem se dão ao trabalho de estudar em casa ou de adquirir o conhecimento. Mas as pessoas sábias que um dia estudaram ou estudam e adquiriram o conhecimento, sabem que o que a maioria está fazendo está errado, está fora. E elas não compactuam. E o evangelho tem sido queimado, ridicularizado, zombado, por culpa de muitos pregadores e pregadoras. Aí você me diz, poxa, mas eles usam o nome de Deus para contar mentira, para fazer coisa errada, para arrancar dinheiro das pessoas. E por que o Espírito Santo não convence eles que isso é errado, que isso é pecado? Lembra do que foi dito? O pai repreende seus filhos e filhas. Ele repreende quem é dele. Se o pregador que está ali, a pregadora ensinando, é filho do diabo, como que Deus vai convencer que o que ele está fazendo é errado? Deus corrige aqueles que ele ama. E não se iluda. Não é porque a pessoa está pregando a palavra que ela é filha de Deus, que ela é de Deus. O que Jesus Cristo disse? Naquele dia, que dia? O dia do julgamento. Muitos vão chegar diante dele. Muitos. Não são poucos. E vão dizer, mas Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios lá na terra, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós tomamos a Santa Ceia, nós estávamos lá reunidos na sua casa, nós operamos milagres, maravilhas, prodígios no seu nome. E Jesus não vai desmenti-los, dizer, olha, vocês estão mentindo, vocês não fizeram nada disso. Não. Jesus vai concordar com eles. Em outras palavras, verdade, vocês fizeram tudo isso. Expulsaram o demônio, curaram enfermos, fizeram tudo isso usando o meu nome. Mas tem um porém. Eu não conheço vocês. Vocês não são meus filhos, nunca foram. Portanto, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Apartai-vos de mim. Você
consegue compreender a gravidade do que Jesus disse? Jesus disse que a maioria das pessoas que estão usando o nome dele aqui na terra, que já usaram e estão usando, são pessoas que expulsam demônios, que curam enfermos, que faz profecias, e muitas coisas acontecem. Mesmo assim, muitas dessas perderão a salvação da alma, ou seja, nunca foram salvas, nunca foram de Deus. Mas mesmo assim, sem serem de Deus, sendo do diabo, elas usam o nome de Jesus e o milagre acontece. Olha aí. Filhos do diabo usando o nome de Jesus e milagre acontecendo, e não é o diabo que faz o milagre, não, é o próprio Jesus. Porque a própria palavra disse: Satanás se levantar contra Satanás, o seu reino é altamente destruído. Satanás não expulsa Satanás. Quem expulsa Satanás é o Espírito de Deus. Isso é bíblico. E é algo muito sério. É algo muito sério. Então, não se apegue a milagres, não se apegue a prodígios, não fique nessa, olha, mas como que eu vou saber se a igreja que eu vou é correta ou não? Deixa eu ver, peraí. Olha lá, o pregador está expulsando demônio. Olha, o pregador orou e o paralítico andou, então aqui tem Deus e essa igreja está certa. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. Não é através de milagres, prodígios e maravilhas. Se nós formos buscar milagre, prodígio e maravilha para identificar se a pessoa é de Deus ou não, se nós formos para as Sagradas Escrituras, João Batista não era de Deus. Se for analisar sob esse critério, João Batista nunca expulsou um demônio, nunca curou um enfermo sequer, nunca, não tem um relato. Ele só pregava a palavra, não tinha milagres e prodígios no ministério dele. Era um ministério de pregação, de abrir os caminhos para o Senhor Jesus. Então, no quesito de milagres, prodígios e maravilhas, para identificar se é de Deus ou não, João Batista não passaria, e não passa. Mas o próprio Jesus Cristo disse que de todos os homens nascidos de mulher, João Batista era o mais santo. O mais santo. Depois de Jesus Cristo que pisou nessa terra, Jesus Cristo era o próprio Deus. Então, de seres humanos normais e comuns, o mais santo que houve, o mais cheio do Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, diz a palavra. Nunca curou um enfermo, nunca expulsou um demônio, mesmo sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mesmo sendo o homem mais santo que já pisou sobre a face do planeta Terra. Homens nascidos de mulher de maneira natural. Jesus era Deus. Então entenda o perigo que há. Você tem que abrir a mente para entender a palavra de Deus. Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos, é pelos atos, ações, práticas, é pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa ensina. Se o pregador está te ensinando algo para você na igreja, você tem que analisar a palavra de Deus. Porque o cristianismo foi fundado por Jesus Cristo. Cristianismo. Então, quando o pregador vai fazer algo, ou ensina algo, e Jesus não ensinou, nem os apóstolos, você já fica com o pé atrás e diz, poxa, espera aí. O pregador está pregando para você devolver o dízimo de 10% do que você ganha. Jesus Cristo e os apóstolos pregavam isso? Não. Aí você já coloca um pé atrás, espera aí. Está me ensinando a fazer algo que Jesus e os apóstolos não ensinavam. O pregador está fazendo votos com dinheiro, pedindo para você fazer voto, colocar dinheiro no envelope.
Aí você vai para a palavra. Peraí, Jesus Cristo fazia isso com os discípulos? Não. O pregador está fazendo. O pregador está fazendo campanhas com dinheiro. Para você conquistar, para você prosperar. Aí você vai para a palavra. Deixa eu ver se Jesus Cristo e os discípulos faziam isso. Jesus Cristo no início e os discípulos na igreja primitiva. Os apóstolos ou discípulos, tanto faz. Não, não fazia. Poxa, o pregador está fazendo. O pregador está fazendo comércio dentro da igreja, vendendo feijoada, galinhada, sorvete, pizza, pastel. Está vendendo de tudo, diz que é para arrecadar dinheiro para a obra. Aí você vai para a palavra. Jesus Cristo e os apóstolos faziam isso? Não. Muito pelo contrário, quando Jesus Cristo entrou no templo de Salomão e pegou o comércio, o que ele fez? Desceu o chicote em todo mundo. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós tem feito dela covil de ladrões e salteadores. Jesus, aí você pega o pregador ensinando a pessoas a falar em línguas sem tradução. E diz que é a língua dos anjos. Jesus Cristo fazia isso? Não. Os apóstolos faziam isso? Não. E quando falavam idiomas de nações e tinha tradução. E quando você vai para a palavra diz que se for para falar sem tradução, não tiver um intérprete, tem que ficar calado. E os pregadores estão fazendo isso. Aí você fica com o pé atrás. Aí você pega os pregadores que estão revelando RG, CPF, placa de carro, nome da pessoa, sobrenome. Aí você vai para a palavra de Deus. Jesus Cristo e os apóstolos faziam isso? Não, não fazia. Aí você dá mais um passo para trás. Quando você analisar o que o seu pregador faz, ou pregadora, e analisar se tem base bíblica, cada ato e ação dele, você dar um passo para trás, cada ato e ação que o seu pregador e a pregadora faz, se você analisar na Bíblia e ver que não tem base, e cada ato e cada ação você der um passo para trás, a hora que você terminar de analisar o que ele faz, você vai estar no mínimo 1 quilômetro de distância dele. No mínimo. Porque se cada passo que você der for 1 metro, no mínimo você vai dar uns 1000 passos para trás. Você vai ficar longe desse pregador e pregadora. E é isso que tem que acontecer. Porque pessoas assim, nós temos que ficar distantes de pessoas que distorcem a palavra de Deus. É um perigo imenso distorcer a palavra de Deus. Ah, mas então quer dizer que toda igreja, todo pregador distorce? Obviamente que não, porque nós temos que sermos sinceros e falar a verdade, porque ainda existem os remanescentes, ainda existem, são poucos, homens de Deus e mulheres de Deus sérios. O que nós temos que entender também, pessoal, é o seguinte, é que ninguém sabe tudo. É possível que uma pessoa, pela falta do conhecimento, ela cometa um erro teológico. Mas se a pessoa for humilde, quebrantada de espírito, se realmente for uma pessoa de Deus, a hora que ela entender que ela cometeu esse erro teológico, um distorcimento sem querer, ela vai se corrigir. Agora, o problema são as pessoas que sabem que estão erradas e estão continuando no erro e ensinar errado. E se alguém advertir elas que está errado, teologicamente, está distorcendo a palavra, elas não aceitam, elas continuam. Porque o evangelho de Jesus não dá dinheiro. Muito pelo contrário, se você pegar os apóstolos que anunciavam o evangelho, muitos passaram até por privações. Nenhum deles ficou rico anunciando o evangelho financeiramente. O evangelho não enriquece. Essa é a mais pura verdade. Deus pode até abençoar um ou outro, mas se você pegar os maiores pregadores, não ficaram ricos. O apóstolo Paulo, maior pregador do Novo Testamento, passou até por necessidades, por privações.
Mas o que nós temos visto hoje, grandes líderes moram em mansões, andam de carro importado, jatinho, enfim. Não precisa dizer mais nada, não precisa falar mais nada. A árvore se conhece pelos frutos. Se desperte, Jesus está voltando.